Você colocar um rosto num corpo de uma outra pessoa, né? Colocar um vestido no corpo de uma outra pessoa, ou enfim. Né? Então, essa nomenclatura, ela decorre de uma qualidade da imagem que é tão perfeita, né, tão profunda, que o fake parece verdadeiro. Ninguém vai desconfiar que aquela montagem é uma montagem. O nosso papo a gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui o nosso papo a gente inventa. E, gente, na internet hoje em dia, uma reputação pode ser destruída em segundos. Uma foto, um print, um vídeo pode acabar com uma carreira ou mesmo com uma vida. Hoje, a gente quer provar para vocês, quer deixar claro que não é porque é online que não é crime. É isso. E para conversar com a gente hoje, tem Ricardo Breiterman, mestre em Direito Constitucional pela PUC-Rio, onde dá aula há 24 anos. Bem-vindo, Ricardo Breiterman. Doutor Ricardo. Uma chamou de Ricardo, outra de Ricardo. A gente pode chamar você de Ricardo? Olá, meninas. Olá, tudo bem? Pode me chamar de Ricardo. Ricardo. Prazer aqui estar falando com vocês sobre esse tema tão importante, tão atual e reincidente. Acontece toda hora, por mais que se tenha muita publicidade pelas autoridades públicas, uma tentativa de conscientização, muita matéria no jornal, mas, infelizmente, a violência, né, contra a mulher e os crimes na internet, eles estão cada vez mais desafiando nós, advogados e autoridades. Realmente é bizarro isso. Ricardo, quais são os crimes virtuais que mais afetam as mulheres hoje? Olha, a gente não tem um especificamente, né? A gente sabe que uma mulher pode ser vítima de violência psicológica, stalking, uma fraude, uma extorsão, né? Então, são vários os crimes que são cometidos. Ameaça, um ex-companheiro, por exemplo, que está insatisfeito com o término de uma relação e ele ameaça a exposição de cenas íntimas que ele teria gravado com a sua ex-companheira, ou então ameaça fugir com os filhos, ou então ameaça ela de não ter mais acesso aos seus documentos pessoais. Então, é incrível que esses crimes eles já aconteciam fora da internet. Eles agora acontecem fora da internet e dentro da internet também. Né? Então, a gente pode hoje afirmar, né, de forma categórica, que não existe somente um crime, mas sim os mesmos crimes, só que potencializados, porque estão ali com um clique e desafiando, inclusive, medidas protetivas. Durante muito tempo, tinha até uma frase que se falava que a internet era terra de ninguém, né? Agora, felizmente, a gente está começando a botar ordem na casa, né? Sim. Embora, isso que é curioso, essa proliferação de crimes digitais não cesse, não diminua, a gente pode sim afirmar que é muito fácil de se chegar naquele que está cometendo qualquer tipo de crime por meio de um aplicativo da internet, do computador. Só demora um pouquinho porque, né, o judiciário, as delegacias, as autoridades públicas, elas contam com um imponderável. Muitas vezes esse crime não acontece numa capital, como é o Rio de Janeiro, São Paulo, e sim no interior, onde a gente não tem, por exemplo, delegacias especializadas em crimes digitais, apesar de poder ter delegacias que defendem o direito das mulheres, né, as DEANs. Ricardo, existe alguma diferença entre denunciar um crime digital
numa delegacia, vamos dizer, comum, e numa delegacia especializada em crimes cibernéticos? Vamos lá. A gente aqui no Rio de Janeiro, onde eu tenho a minha atuação, tenho escritório no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Nas grandes capitais, a gente sabe que, por uma divisão de tarefas, existem as delegacias que são especializadas em crimes do colarinho branco, as outras que são especializadas em intolerância religiosa, racial, contra a intolerância de sexo, né, que as que atacam a comunidade, crimes que atacam a comunidade LGBTQIA+, e importante porque aquele pessoal que está trabalhando naquela delegacia especializada, ele vai se preparar, vai estudar para atender aquele público que a delegacia, está recorrendo. Então, veja bem, qualquer crime, a princípio, pode ser denunciado em qualquer delegacia, mas é muito melhor que, para o crime do qual eu estou sendo vítima, eu vá a uma delegacia que vai compreender aquele crime que está me afetando. Então, é importante que a gente tenha delegacias que atendam mulheres, apesar do crime que é cometido contra a mulher, repito, poder ser denunciado, noticiado em qualquer delegacia. Da mesma forma, eu posso denunciar, né, ou seja, noticiar um crime virtual, um crime que é cometido por meios eletrônicos em qualquer delegacia, mas seria muito bom, é muito melhor que a gente vá a uma delegacia especializada que tenha, por exemplo, policiais, detetives, delegados que compreendam, saibam mexer dentro do computador, ou seja, saibam programar, saibam identificar um IP de uma determinada máquina, expertise essa que geralmente não é todo mundo que tem. As mulheres são alvo preferencial desses crimes digitais, tipo pornografia de vingança, deepfake, perseguição online, são alvo preferencial? E se sim, por quê? Olha, sim, as mulheres são alvo preferencial, é uma epidemia, elas sofrem muito mais, e eu poderia dizer, e esse é um conhecimento empírico, né, por conta da sua fragilidade diante de um homem. Né? Mas fragilidade que não é uma fragilidade intelectual, uma fragilidade profissional, não é uma fragilidade que coloque ela abaixo dos direitos, ou que tem um direito a menos ou inferior ao homem, mas sobretudo porque a gente percebe que há uma enormidade de homens que ainda têm uma mentalidade extremamente machista e que olham a mulher como se fosse um patrimônio dele, como se fosse um bem dele. Né? Não é à toa que a gente tem uma quantidade gigantesca de feminicídios, né? De homens que não aceitam a separação e começam a perseguir as mulheres. Né? E, geralmente, a mulher ela também tem um acúmulo, né, de trabalhos dentro de uma família, né, que ela é quem cuida das crianças, ela é quem toma conta da limpeza da casa, ela é quem toma conta da comida e ainda tem o seu trabalho diário, e o homem, como a gente tem na maioria dos lares no Brasil e quem sabe até em outros países, outras centenas de países, então, quando ela resolve romper, né, com essa relação, né, que é desequilibrada, a gente percebe a indignação do homem, que parte para uma agressão, porque ele entende que aquela mulher deveria ser um patrimônio dele. Agora, a gente não está falando isso dessa última década, mas sim de uma situação que existe desde que o mundo é mundo. Então, por isso que a gente tem que avançar, né, cada vez mais em conhecimento, educação, nas escolas, literatura, na arte, para demonstrar que a mulher e o homem, e isso está na Constituição,
são iguais, né, em direitos, né? Então, enquanto isso não acontecer e o machismo for um machismo estrutural, inclusive há, né, até mulheres que são machistas, uh, essa situação da mulher ser vítima de violência não vai diminuir. A gente fica. Eu, como mulher, fico muito assim chocada, horrorizada, como vários homens, várias mulheres culpam as vítimas. Porque ela saiu, estava num bar, estava com uma mini saia. Procurou, deu mole, estava decotada, saia curta, né? Tava, não parava de beber, como se Sim, isso fosse que... um aval para se fazer alguma coisa, cometer algum crime contra uma mulher. Não, eu conheço muitos casos, não só em que eu atuo, mas que colegas trazem, né, e comentam nos nossos encontros, de mulheres que são vítimas, sobretudo de crimes sexuais, e quando vão fazer um exame de corpo de delito ou chegam na delegacia, a autoridade policial ou até mesmo a médica que vai atender lá no exame de corpo de delito pergunta: mas você bebeu? Quem manda ter bebido, né? Depois bebe, depois não quer que aconteça isso. Ou seja, é de um despreparo, é de um machismo estrutural, é de uma violência tão grande. E aí eu vejo também outras situações que são curiosas. Toda vez que tem um crime sexual, né? Porque a gente sabe que há algumas modalidades de crime, né? Tem a violência psicológica, né? Que é uma modalidade de crime. Tem a bem violência perversa, sexual, por sinal, também. Sim, sim. Tem a violência moral e tem uma que a gente já viu até acontecer em jornais, é muito noticiado, tal, que é a violência patrimonial, daquele sujeito que é um namorador profissional e que aí namora, já virou série até na Netflix, né? Um cidadão que namorava e pedia emprestado, se apresentava como um grande empresário, mas que o cartão de crédito estava bloqueado e pedia $10 mil, depois ele devolvia 20, mas depois na terceira vez, e faz parte do golpe, pedia 30 emprestado, depois $100 mil e vai pedindo. Então essa é uma modalidade de violência patrimonial. Existe uma muito simples, do marido que ganha um salário mínimo, a mulher também, quando a mulher chega, né, todo dia 5 ela vai receber, e o sujeito pede para que ela dê aquele valor que ela recebeu pelo seu trabalho, dê para ele, para que ele administre. Então, a gente sabe que há várias modalidades de crime. Agora, a gente percebe que uma sociedade, e repito nessa frase, tem esse machismo estrutural quando a defesa do homem acusado de violência sexual é sempre no sentido de tentar desqualificar a mulher. Até mesmo perguntando: com quantos homens você já teve relação na vida? Quantos ex-namorados você já teve? Você transa na primeira noite ou não transa na primeira noite? E isso não importa. A mulher pode ser uma profissional do sexo, né, e que merece seu respeito e merece ter seu direito garantido. Que não é porque ela é uma profissional do sexo, por exemplo, que ela pode ser alvo de violência sexual. E também não é obrigada, até num encontro profissional, fazer tudo aquilo que o sujeito pede para ela fazer, né, as suas perversões e taras. Essa invalidação, inclusive, é que desestimula muitas vítimas de denunciarem, porque elas sabem que elas não vão ser ouvidas devidamente, não vão ser, que a opinião e o que elas vão falar não vai ser devidamente considerado, né? Sim, e por isso que eu falo de forma insistente que o problema não é da lei. A lei existe, as normas criminais, elas estão aí. Os crimes de calúnia, injúria, difamação, existem desde a década de 40.
né? O aborto, né? Ele está lá desde o primeiro Código Penal, né? O aborto legal, né? Que é aquele que é em caso de estupro, anencefalia, né? Então, a gente tem essas previsões. O problema é a lei ser aplicada e ser aplicada sem um preconceito contra a vítima, né? Que é considerada um polo fraco na relação quando existe, né, mulher e homem discutindo na justiça. Tem muito Na julgamento, justiça, né? ou numa instituição, porque não seja só na justiça, né, porque eu estou colocando tudo na conta da justiça. Isso pode ser também uma briga que está se dando dentro de uma empresa, onde você não tem um compliance, né, um código de condutas muito forte, com penas aplicadas, onde no seu condomínio, né, com uma expulsão de um condomínio que tenha uma conduta antissocial reiterada. Então, essa opressão da mulher nessas diversas áreas, tanto profissional como social, e dentro do judiciário, nas repartições públicas, são uma prova de que a lei é boa, mas a educação é ruim. Precisa educar desde pequenininho, né? Porque realmente é tudo tão introjetado, tão enraizado ali, né? Eu ia te perguntar se, já que a gente está falando de leis, a lei brasileira dá conta da complexidade dos crimes digitais que tem hoje, essa coisa de inteligência artificial, né? Manipulação de imagem. A nossa lei dá conta dessa complexidade? Sim, a gente já tem normas, e essas normas estão cada vez mais atendendo a situações que vão ficando mais complexas, né? A gente sempre sabe que é normal que os fatos e atos jurídicos primeiro aconteçam na sociedade para depois virar lei. Ou seja, o processo legislativo ele é muito lento, né? Lá em Brasília, a gente tem muitos pontos de vista diferentes, bancadas diferentes, né? Então, a gente primeiro percebe que está acontecendo um fenômeno na sociedade, que aquele fenômeno não é amparado pela lei, ou seja, existe uma lacuna para atender aquele fenômeno de forma a apaziguar aquela situação, e depois de muito tempo a gente vai ver o judiciário resolver aquela questão. E assim a gente tem visto, né, com a legalização, né, de remédios com substâncias da maconha, a gente vê isso, né, a briga que foi da comunidade LGBTQIAP+, né, para ter os seus direitos reconhecidos, direito à herança, ao casamento, a adoção de filhos, e agora, no ritmo muito acelerado da inteligência artificial e da tecnologia digital, que se deu muito por conta da pandemia e da necessidade de se trabalhar e de se fomentar a economia à distância, a gente viu que esse salto foi muito rápido para a velocidade que o legislador tem de regular essas situações. Mas a gente já tem dispositivos legais que criminalizam, né, a criação de deepfakes, como é o artigo 218C. Né? Inclusive, eu estou aqui com a minha colinha. Aqui, ó, divulgação de cena falsa. Porque são muitas normas, são muitas leis. Você vê que eu estou aqui com a minha colinha, né? Eu estou aqui, olha os crimes que eu tenho: injúria, calúnia, difamação, ameaça, stalking, que pode ser feito fora do meio digital ou na vida real, né? Dentro do meio digital, né? Eu tenho aqui a ameaça, os crimes contra a ameaça, então tem os digitais, os crimes de manipulação de imagem, os crimes que violam a dignidade da pessoa humana, ou seja, aqueles que falam mal, ou uma difamação, uma calúnia, uma injúria, né? Eu posso, né, aqui
A injúria é o xingamento, né? Aquela mulher é uma ladra, né? Que se confunde muito, que tem a difamação, criar uma fama. Aquela mulher é suja, né? Eu larguei daquela mulher porque ela não era limpa, né? Eu estou dando exemplos assim, né? Aham. E tem Sutis, inclusive. Exemplos bem sutis, inclusive. Não, é porque a gente escuta isso e dói no ouvido, dói na gente. A gente, né? Eu falo não como homem, mas como cidadão. Eu acho, e aí eu acho que, enfim, assim, eu não sou perfeito, sou homem, e claro que volta e meia eu me pego, opa, eu estou tendo uma atitude machista, mas eu imagino que o meu machismo seja aplacado porque, né, meu pai faleceu, eu tinha 10 anos, ou seja, eu sou criado numa família só com mulheres, né, mulheres muito fortes, né? Então, com os mesmos direitos e deveres, quanto à louça, quanto à comida, quanto à arrumação do banheiro. E eu também fiz muito teatro na adolescência, né? E no teatro a gente aprende, né, que todos têm a mesma importância, o protagonista, assim como o contra-regra, né? Se ele não entrega uma bandeja na hora de uma determinada cena, né, aquilo ali não acontece. E lá a gente tem uma pluralidade de pessoas muito diferentes, né? O Tablado, que foi a escola que eu fiz no Rio de Janeiro, da Maria Clara Machado, estou com 54 anos, eu fiz Tablado dos meus 10 anos aos 17. Então, ali, essa diferença de pessoas em relação à crença, à religião, à procedência, onde moram, né? Isso faz com que você respeite o outro. Agora, essa foi a minha maneira que eu acho, que eu suponho que os meus preconceitos e o meu machismo tenha arrefecido. Agora, como arrefecer, jogar um pouco de água nessa fervura do machismo que existe entre mulheres políticas, por exemplo, de uma bancada evangélica, por exemplo, né? E a gente tem, inclusive, evangelho de todas as matrizes, né? A gente tem Marina Silva, a gente tem alguns pastores que não têm uma ortodoxia, que ainda vê a mulher de forma subserviente, mas como observar que o machismo deve ser aplacado para que esses crimes que a gente está falando hoje aqui não aconteçam. E um detalhe importante, isso já é alvo de pesquisa, o crime contra a mulher não é um crime de uma determinada classe social, não é um crime de um determinado grau de escolaridade, não. O crime contra a mulher ele é praticado por qualquer tipo de homem, pelo milionário, pelo pobre, pelo da Zona Sul, pelo da Zona Norte, pelo que tem doutorado e por aquele que é analfabeto. Então, é interessante. E, geralmente, isso também é pesquisa, né, o crime é praticado por alguém do convívio da mulher. Seja um isso tio, é muito triste. Um amigo do pai, um amigo da mãe, alguém que está ali em volta. Então, são situações que a gente tem que parar para pensar e encontrar ferramentas, remédios, para entender, calma aí, o que está faltando? E um outro detalhe, que eu fico revoltado quando eu escuto, né, a desculpa, né, de um sujeito que tem mestrado, doutorado, fala diversas línguas, já viajou o mundo todo, né, e acaba, né, sendo indiciado ou acusado de um crime contra a mulher, vem com a desculpa, eu estou em depressão, eu estou passando por... Né, eu estou usando remédios com tarja preta. Eu costumo até brincar, mas se está tomando remédio, não deveria cometer, porque o remédio segura a onda, né? Não é um gatilho para... Né? Exatamente. Então
essas questões sociais que são interessantes a gente bater aqui, trocar na nossa conversa, né, para chamar a atenção de que a gente tem os crimes, a gente tem as leis e a gente tem a figura do criminoso que não tem cara, não tem cor, não tem religião, não tem idade, não tem o tamanho da carteira, pode ser qualquer homem. Ricardo, a gente teve um convidado uma vez que ele falou muito, assim, uma fala muito próxima à sua, e ele falou assim, olha, eu estou aqui me trabalhando, digamos que eu seja um machista em desconstrução. E aí, eu quero saber se você falou de alguns crimes, que existem leis. Hoje, que leis protegem as mulheres? Vamos falar aqui de desses crimes virtuais. Deixa eu só fazer uma parte. Ele falou em deepfake na hora que ele estava listando os crimes. Sim. Tem gente que está nos vendo, nos ouvindo, que não sabe o que é. O que é deepfake e por que deepfake é crime? Boa. Vamos lá. Manipulação de imagens. Tá? Você colocar um rosto num corpo de uma outra pessoa. Né? Colocar um vestido no corpo de uma outra pessoa. Ou, enfim. Né? Então, essa nomenclatura, ela decorre de uma qualidade da imagem que é tão perfeita, né, tão profunda, que o fake parece verdadeiro. Ninguém vai desconfiar que aquela montagem é uma montagem. Tá? Mas a critério, a gente tem as alterações de imagem há muitos anos. Né? A gente tem aí aplicativos, né, tem lá do sistema Office de computador que, né, que você sabe que são utilizados, já foram utilizados. Só que agora isso está na palma da mão. Eu não preciso ser um especialista, né, em Photoshop, que é o aplicativo ao qual eu me refiro, né, que já existe há anos. Eu não preciso ser um especialista em Photoshop para criar um deepfake. Os deepfakes estão lá, a possibilidade de criar um deepfake está dentro de uma Apple Store, de uma Samsung Store, sei lá, de uma, né, aonde você tem lá, crie sua mulher perfeita. E isso te possibilita pegar a imagem, o rosto de qualquer mulher e você escolhe o corpo, o tamanho do seio, a cor de pele, se tem marquinha de biquíni, se não tem, se você quer de costas, se quer de frente, e ali, com a inteligência artificial, se criar uma nudez que não existe. Né? Que a gente viu, inclusive... lembramos do mesmo caso. Que a gente viu, inclusive, recentemente, num caso de um colégio, no Rio de Janeiro, em que os alunos, os próprios adolescentes, estavam pegando foto das colegas e fazendo isso, né? Que o Ricardo estava falando de mulher, mas tem a coisa das adolescentes. E foi um caso bem emblemático no Rio. Sim, isso foi muito emblemático, até porque essas imagens, se a adolescente ela não tem uma estrutura familiar onde ela consiga conversar com seus pais, ou ter acesso a um psicólogo, um tratamento, são meninas destrói, que acabam, né? E podem até vir a se matar. Né? É uma vergonha que tem muito grande. Né? Eu posso comentar esse caso, até porque viralizou, porque na mesma semana em que essas meninas, né, foram alvo de deepfake dentro de um colégio de classe AAA, do mais alto ensino, né, e onde eu colocaria meu filho, por exemplo, né, e aconteceu também uma deepfake com a atriz Isis Valverde, para quem eu advoguei. Né, pegaram a imagem dela e fizeram vários corpos nus com a imagem dela. E aí é um saco, porque ela teve que parar a vida dela para falar que não era ela. E com um simples fato, né, o fato de que as 10 imagens que criaram dela
não traziam uma tatuagem que ela tem, tá? Mas o que eu gostaria de abordar aqui nesse fato é que uma atriz que já é mãe, que é dona do seu nariz, que já conquistou, né, a sua independência, né, ela é diferente de uma moça que mora numa cidade do interior, onde todo mundo se conhece e que não tem as mesmas ferramentas, a mesma subjetividade, né, e as mesmas ferramentas emocionais, psicológicas, de aguentar uma barra pesada dessa, de ter que vir a público desmentir. E ainda que essa menina venha desmentir, a sordidez, a morbidez da sociedade continua insistindo, não, é você mesmo, né? Instigando e alfinetando cada vez mais essa menina, que acaba não vendo outra alternativa, senão ou deprimir ou, infelizmente, tirar a própria vida. É porque é bem pesado, né? Se você não tem... Eu acho que mesmo uma adolescente, ela não tem um suporte emocional. Claro, ela tem que estar bem amparada pela família, mas... Às vezes nem a própria família tem esse suporte emocional. Eu ia falar, desculpa interromper, e tem uma coisa que é do machismo, que é o mansteruping, que é o homem interrompendo, mas é porque dessa vez é importante. Mas aqui não tem como, não. A gente aqui a gente se interrompe, pode falar. Mas essa é importante, porque senão depois eu esqueço. Sim, sim. É o pai e a mãe que tem uma mentalidade que, em vez de acolher a menina, eles ainda acham que ela é culpada, que ela deve ser mandada para fora. Inclusive, agora, um grande seriado da Netflix que está acontecendo nesse momento, e é um dos mais vistos no mundo todo, é Psica, acho que é esse, Psica, a história de uma moça, né, que mora, né, lá em Belém do Pará, na Amazônia, e que se envolve numa situação dessa. Um namorado tira uma foto dela e coloca para todos os amigos verem, ou seja, não é uma deepfake, é uma imagem verdadeira, né? Então, essa pornografia de vingança, ou essa pornografia recreativa, ela é criminalizada. A questão é que o jovem, né, que ainda não completou 18 anos, ele não comete crime, ele comete ato análogo a um crime, né? Então, as penas são muito menores. Geralmente ali é quase um puxão de orelha, um esporro do juiz, né? E como é que a gente faz, então, né, quando um jovem, um menino, né, faz? Eu costumo sugerir, quando eu pego casos desses com menores envolvidos, que se faça um trabalho junto com a escola, de forma que o jovem vai entrevistar o homem, né, o jovem menino, vai entrevistar um advogado, vai entrevistar um juiz, vai fazer um trabalho para apresentar para toda a turma, mostrando a gravidade do ato que ele cometeu. Essa é uma saída, eu não sou o dono da verdade, mas é a proposta que eu faço aos pais das vítimas e aos pais dos agressores. Aí eu já lembrei também de cyberbullying. É muita coisa, não é? Eu acho que a gente tem que fazer assim, tipo 3 episódios aqui, porque é muita coisa. E tem diferenças sutis, às vezes, né? Tem gente que confunde, por exemplo, uso indevido de imagem com manipulação, com difamação digital, né? Então, tem pequenas sutilezas que... Pode falar disso para a gente? Das sutilezas? Dessas diferenças, principalmente entre o uso indevido de imagem, porque é uma coisa... Bom, eu posso estar errada, mas a gente às vezes tende a achar que é uma coisa mais leve, né? O uso indevido da imagem parece ser mais leve do que uma difamação digital, porque a palavra difamação é muito mais pesada do que o uso indevido. Mas são tão graves quanto, né? Olha, a bem da verdade, a gente vai ter que ver caso a caso, porque eu posso fazer uma simples utilização de imagem de uma mulher vestida com um longo, né, do pescoço aos pés, só o rosto dela de fora, mas inventar uma história
de crime que ela teria cometido, de desvios do INSS, ou então corrupção, atualíssimo. ou então botar e falar que ela está ligada a desvio de verbas com criptomoedas, ou então que essa moça que está aí, muito recatada, ela é dona de uma rede de prostituição. Enfim, a intensidade do dano, né, e a possibilidade de se defender, a gravidade, o potencial ofensivo daquilo que foi cometido contra a mulher vai ser levado em conta pelo juiz, tanto que a gente tem uma dosimetria da pena. Olha que curioso, os crimes de estupro podem ir de 6 a 30 anos. Se é um estupro, por exemplo, seguido de morte, né? Se é um estupro que gerou gravidez. Então, tem várias circunstâncias que a gente tem que analisar caso a caso. Pode, por exemplo, ser um caso de stalking, né, de perseguição, e eu conheço meninas, inclusive, que, para a gente, não, né, nós aqui, adultos, já, né, 50 plus, eu pelo menos, vocês estão com 30. 30 de carreira, mas tudo bem. Eu conheço jovens que ficaram muito, muito, muito angustiados, homens e mulheres, eu estou agora falando, não estou falando só das mulheres, ao descobrir que existe, ou no Facebook ou no Instagram, um perfil fake com o rosto deles. Nossa, tem isso também. Pessoa agora que usasse meu nome, Ricardo Breitman, para criar um outro perfil e começar a se relacionar com os meus amigos, as pessoas com quem eu me dou. Então, isso para mim, né, é o que eu estava falando, eu não vou me incomodar, eu vou fazer a denúncia do crime, vou esperar a autoridade policial descobrir o IP da máquina e tal, e vida que segue, meu dia a dia não vai mudar. Mas isso para um adolescente é muito complicado, né? Pode ser muito complicado, geralmente é muito complicado. Então, esse mundo digital, a gente tem visto novas necessidades, né? E aquilo que eu falei agora há pouco e volto a repetir, e uma demanda por um olhar mais sensível e rápido do legislador para que essa nova realidade, né, não tem muitos estragos. Então, por exemplo, a lei Carolina Dickmann saiu porque a Carolina Dickmann, que é uma pessoa conhecida, tudo bem, ainda bem que ela é conhecida, que ela, né, pôde, né, auxiliar nessa história dessa lei, que é um outro crime, é o crime de invasão de dispositivos eletrônicos, computador, celular, né, por um homem, pelo ex-companheiro, para pegar dados pessoais, para monitorar quem é que com quem que a ex-mulher, ex-namorada está saindo, está se relacionando, né? Então, essa violação de dispositivos, ela já já existe a lei, né? E agora, por exemplo, numa outra área, né, que é a adultização de crianças, né, denunciadas pelo FELCA, também começou a correr a legislação lá porque teve alguém que criou algo, que fez uma denúncia que explodiu, que virou matéria no Fantástico, que virou comentário em tudo quanto é canto. Que bom que teve essa voz, né? Que deu uma mexida. Pois mas é um fato que já acontece há muito tempo, né? E por que só agora é que, né, isso é que o legislador só agora que prestou atenção para isso? Era a minha pergunta, né? Por que, se sempre existiu, você acha que é porque tomou uma proporção grande e aí rolou uma pressão, digamos assim, da mídia, da sociedade? Sim. A gente sabe, o legislador, o processo legislativo é um processo lento. A gente vê uma enormidade de demandas da sociedade que são urgentes do ponto de vista tributário,
fiscal, tal, que simplesmente não andam por conta de interesses particulares. Mas quando surge uma demanda que tanto a situação como a oposição não podem virar as costas, o processo legislativo anda rápido, né? Então, agora, isso aconteceu porque uma bomba estourou, né? Colocaram, né, uma super lente de aumento num problema que não dava mais para todo mundo, situação e oposição, virarem as costas, que é a situação da adultização. Agora, me dói, já que a gente tocou nesse assunto, e eu morro assim, de impotência, sensação de impotência, porque aqui na capital do Rio de Janeiro a gente sabe que há centenas de casos de abusos sexuais de jovens, crianças, mulheres, né? E a gente aqui tem uma delegacia em cada bairro. Aqui, como em São Paulo, como em Belo Horizonte, como nas grandes capitais. Mas e na Amazônia, né? E naqueles lugares mais remotos, e nas cidades rurais, né? Então, como que essas meninas vão se defender, né? E, por outro lado, né, a barbaridade quando o crime é acontecido pelos próprios pais, né, que viram cafetões, né, né, são os rufiões dos próprios filhos e filhas, né? São situações em que eu gostaria muito, se pudesse, de me dedicar como voluntário a essas causas de combate da exploração sexual em lugares remotos, né? Fazendo das meninas indígenas prostitutas logo cedo, ou escravas sexuais. Isso é de uma covardia, de uma violência que me dá muita raiva. Para começar, já rouba a infância, né, delas. Eu sou filha de cearenses e eu sei que o Ceará também é bem forte nisso. E na verdade, como é forte, como é longe, como as pessoas importantes não estão vendo, é muito fácil ficar esquecido, ficar delegado a um segundo plano e fica no ostracismo mesmo, né? Não, e o triste, como o Ricardo falou, eu também fico muito triste, porque justamente quem deveria estar defendendo, acolhendo, protegendo, que é o algoz, né? Sim, exatamente. E um outro ponto, há uma grande campanha, enfim, das autoridades públicas falando que esse tipo de crime agora tem delegacias especializadas e a denúncia pode ser feita pela internet, pelo computador. Aí a gente vê o seguinte: quando se consegue fazer a denúncia e se consegue uma medida protetiva, essa medida protetiva é só uma palavra, né, que uma autoridade policial, um juiz tem, dizendo: homem que ameaçou a ex-namorada, homem que ameaçou a ex-mulher, não chegue perto dela sob pena de prisão, tá? Você, então, agora tem que respeitar a medida protetiva. Assim, isso é quase um efeito placebo quando a gente toma um remédio, assim, porque não vai impedir, no momento da fúria, da loucura, né, do sujeito que quer cometer um ato violento contra a mulher, de ir até lá. Não é ser uma tornozeleira icônica que vai impedir o sujeito de ir até a saída do trabalho da esposa, quando ela for pegar o filho ou a filha na escola, né, do sujeito aparecer lá e cometer um ato insano, um feminicídio. Então, eu não tenho a resposta, eu não sei qual é a resposta, mas a minha sensibilidade diz que essas medidas protetivas
não são fortes o suficiente para impedir a violência contra a mulher. Mesmo porque, na maioria das vezes, não sei se maioria, mas em grande parte das vezes, elas chegam tardiamente, né? Sim, sim, sim. Às vezes, quando a justiça expede a medida protetiva, já foi até velado. Eu lembrei agora de outro caso que, na verdade, não é só um. São vários dentro de um mesmo, vamos chamar, ecossistema. Lá na França, o marido... Ah, sim. Essa é muito bizarra. O marido que fazia foto... Dopava a esposa e chamava os amigos... Não, aquele caso é surreal demais. Para transarem com Surreal a esposa e fotografava e filmava. Tem uns casos que a gente não dá nem para comentar aqui, né? Tem uns casos que a gente não pode nem falar. Mas a perplexidade só dá para manifestar. Eu vou manifestar a minha perplexidade, vocês a de vocês, mas o que é estranho, né, na natureza humana, né, e a gente começa a lembrar de Hobbes, né, o homem, o lobo do homem, e que é o seguinte: ok, o marido, que é um marginal, um bandido, eu falasse doente, mas não sei se é doente, fez isso com a mulher. Agora, e a centena de homens que foi até lá, sabendo que aquela mulher estava dopada Tudo e mesmo. que eram aliciados pelo próprio ex-marido? A mesma laia. Isso ficou muito louco, a quantidade, né, de criminosos soltos cometendo esse ato. E ninguém denunciou. Não teve uma pessoa que fez uma denúncia anônima dessas centenas de homens que foram lá estuprar essa mulher, olhando, sabendo que ela está ali dopada, né? E outro ponto que me toca muito e que é denunciado também, várias séries, documentários no jornal, são as escravas sexuais que são retiradas do Brasil, da Argentina, da África, e são levadas para outros países e são mantidas em casas, em prostíbulos e tal, e todo mundo sabe que aquela pessoa está lá contra a vontade, né? E me parece que ninguém denuncia, com medo de sofrer retaliação, da denúncia, da polícia estar mancomunada com a casa de prostituição, enfim, não dá para entender, ou cada situação é uma situação, mas é muito triste assim, pensar que os pais, né, de uma menina ou de uma adolescente ou até de uma mulher adulta, que a gente tem visto, né, mulheres adultas voltando do trabalho numa luz, uma rua que não é bem iluminada é uma rua que pode facilitar um estupro, uma violência. Então, então as mulheres vão ter que estar sempre acompanhadas de alguém de confiança que possa ter força de proteger, né, tá fisicamente. Sempre em estado de alerta. Pois é. Como dizem, é insalubre ser mulher, né? Não é para fracas. Todo mundo fala muito em Maria da Penha, você falou agora em Carolina Dickmann. Quais são as leis que protegem as mulheres contra crimes digitais hoje? Então, o Código Penal hoje protege as mulheres. A gente tem o Marco Civil da Internet, né, que também protege não só a mulher, mas como todas as pessoas. E o Marco Civil ele protege a gente no que é falado pelo direito constitucional, pelo princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é aquele que vai proteger o meu nome, a minha imagem, não, nosso nome de qualquer pessoa, a imagem, o recato, a sua intimidade, o seu direito ao descanso, seu direito à liberdade de expressão sem ofender ou criar um discurso de ódio contra terceiros ou incitação ao crime, né, de terceiros. Então,
ali, no Marco Civil da Internet, existe já uma determinação de se proteger não só o princípio da dignidade da pessoa humana de qualquer um, né, como ele dá uma especial atenção às crianças, né, onde há uma determinação imediata de se tirar do ar qualquer abuso contra a criança. Ricardo, a gente já está se encaminhando para o final, passar rapidinho, né? Eu queria saber, falando sobre crimes virtuais, cibernéticos, digitais, enfim, o que é considerado prova? Um bom tema, né? A prova, ela pode ser feita uma prova técnica, né? A gente coloca um perito, um expert em informática, tá? E isso volta ao início da nossa conversa, quando eu falei da importância da gente ter as delegacias especializadas, né? Uma delegacia especializada em crime digital, ela vai estar muito mais bem preparada do que uma delegacia de bairro que não tenha equipamentos de informática ou policiais detetives com essa formação. Tá? Então, a gente tem as provas técnicas, a gente tem as provas testemunhais, né? Então, mas, Ricardo, eu sempre ouvi falar que a testemunha é a prostituta das provas, porque se eu, vítima de violência sexual, vou arrumar uma testemunha dizendo que o fulano me atacou, e ele vai arrumar uma testemunha dizendo que, né, foi tudo consentido. Mas a verdade, a gente teve agora um crime recente, né, de uma garota de programa que já atendia um determinado cliente e antes de ir para lá, ela mandou uma mensagem, né, para uma amiga, falou: amiga, estou indo atender um cliente e ele tem gostos estranhos. Então, segue aí o endereço dele, o nome e telefone. Então, tem esses cuidados que a gente deve ter, né? Então, vamos lá. A prova técnica, a prova testemunhal e as provas documentais, né? É importante a gente ter. Quando alguém me liga, né, homem ou mulher, que está sendo vítima de um crime na internet, né, não é o print só, né, do crime ali, né, do xingamento, da ameaça de morte. Eu preciso ter lá em cima, né, para a polícia ir atrás do endereço, http, // e todo aquele endereço. Aquilo é até mais importante do que a imagem, né, do crime. Né? Pode ser um crime de racismo, um crime de homofobia, né, incitação ao ódio, enfim, qualquer desses crimes que são feitos na internet, eles têm que ter, para que a polícia chegue rápido no IP da máquina, o endereço que fica lá em cima no site. Print de tela também é aceito como prova? Print de tela, mas bota lá em cima, tenta ver qual é o www, né, / e coisas desse tipo. Né? É importante a gente ter também, pedir, a autoridade policial pede isso, né, um histórico geográfico, né, de onde foram feitas as ligações da vítima e o recebimento de ligações, horários. Né? Então, toda essa tecnologia já existe para se chegar o mais rápido possível no criminoso que comete o seu crime pela internet. A gente sabe também que o tempo é um fator crucial, porque com a mesma velocidade que se comete crimes, se apaga as provas também. Então, eu acho que até a velocidade da própria vítima em printar, em guardar isso rápido, antes que o agressor, o criminoso apague, também é uma coisa que seria importante, né? Totalmente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu estou falando aqui, dando um certo ênfase ao criminoso que a gente já conhece, né? O ex-marido, o ex-namorado, né, que manda mensagem e, olha, se você não voltar para mim,
eu vou divulgar suas fotos nuas. Se você não me pagar R$ 30.000, eu vou divulgar suas fotos e vou te ligar, vou mandar para o seu pai as imagens que a gente tem, sabe essas coisas que vão, essa chantagem, essa extorsão. Ameaça, chantagem. Ameaça e extorsão, né? Você tem 2 crimes ao mesmo tempo. E se ainda for de intimidade nua, da sua intimidade, você ainda tem o 3º crime, né? Que é uma ameaça, uma extorsão, e o objeto dessa ameaça, dessa extorsão, ela se dá, né, com a divulgação de imagens íntimas. Então, olha como existe uma complexidade. Agora, quando a gente não conhece, não sabe quem é a pessoa que está por trás, é um perfil falso, um perfil fake, ou até mesmo um perfil criado por um ex-namorado, né? E às vezes não sabe se é o ex-namorado de agora ou algum lá do passado que até hoje não superou o término, não entendeu o que eles combinavam, o que ela não queria, enfim, né? Então, isso cabe à polícia fazer a investigação. O que eu escutei já de um delegado que era responsável um detetive que atuava numa delegacia dessas especializadas, é que são tantos os crimes, que eles meio que têm que dar, e tão pouca gente, que eles não sabem se vão dar uma especial atenção ao crime de tráfico internacional de criança, de mulher, ou de drogas, ou enfim, com desvios de milhões, ou se vão atender a uma pessoa que chegou lá falando: olha, eu estou sendo vítima de stalker, de um sujeito que eu não conheço, de um perfil que eu não conheço, que tem 0 publicações na internet, segue 3 pessoas que não dá para ver porque é um perfil bloqueado, e não é seguido por ninguém. Aí o policial, isso não deve ser nada e tal, deve ser algum ex-namorado, tá de brincadeira, e a gente nunca sabe qual é o assassino que está atrás de um perfil desse. Sim. Ricardo, eu vou te pedir para deixar uma mensagem aqui, mas antes, enfim, eu quero muito... Eu e Grazi, nós queremos muito agradecer esse papo. Eu acho que trouxe uma esclarecida, é um papo bem profundo, acho que leva aí mais 2, 3, 4 de crimes episódios. Que a gente tem muito para falar, né? Muita coisa. A gente quer agradecer demais o teu tempo. Eu sei que você é super ocupado. Não, esse tema não tem tempo. Tem que falar. Posso estar cansado, gripado. Tem que falar. Não dá mais. Chega. Ninguém aguenta mais feminicídio. Ninguém aguenta mais mulheres trans sendo assassinadas. Ninguém aguenta mais famílias de mulheres trans e famílias de meninas que engravidam, que não dão atenção às suas familiares, né, às pessoas da sua família. Então, isso tem que ser falado. E vocês estão de parabéns, e trazer mais pessoas, até mais capacitadas do que eu, para ter um episódio 2, 3, 4, 5 com esse tema. Porque às vezes as pessoas nem levam para o lado, não têm nem consciência do que elas estão sofrendo. É exatamente um crime, né? Sim. Ricardo, então, você pode deixar uma mensagem para as mulheres que têm medo de denunciar ou que elas nem sabem por onde começar? Se cercar de amigas de confiança, que elas não estão sozinhas, ir à delegacia, não deixar para depois, para amanhã, não sentir medo da vingança, né, pela qual ela pode eventualmente ser vítima. Já na hora da denúncia, da notícia crime, já está preparada para um local para se abrigar com filho e familiares, para que ela preserve a sua vida, e está cercada de associações,
A gente tem a Ordem dos Advogados do Brasil, a gente tem várias ONGs de proteção à mulher, a gente tem a Câmara de Vereadores, deputados que tem comissões de proteção à mulher. Então, às vezes a mulher se vê absolutamente desamparada mesmo, sozinha, isolada do mundo, como se ela não tivesse ninguém a recorrer e com muito medo de ir à delegacia. Mas as faculdades de direito, as ONGs, tanto a Câmara de Deputados e Vereadores, a OAB, elas estão aí para dar todo amparo, né, que essa mulher vítima de violência, de ameaça, né, ela possa se socorrer. Bom, obrigada. Gente, o papo hoje foi super profundo, sério. A gente recomenda, na verdade, pede mesmo que vocês compartilhem com todas as mulheres que vocês conheçam. É muito importante. Porque, às vezes, nem sempre a gente sabe que elas estão passando por uma situação assim, mas compartilha, simplesmente manda. Pode servir para alguém que ela conhece, para uma amiga da amiga. Então, passem essas informações à frente, porque elas são muito importantes, a gente precisa acabar com isso. E aproveitem e também curtam aqui. Se inscrevam no comentem, canal. Se inscrevam. A gente está no YouTube e no Spotify, @o Nosso Papo a gente inventa, todas as quartas, às 19 horas, episódios inéditos. E no TikTok e no Instagram, @o Nosso Papo a gente inventa. É isso. Segue a gente lá. Beijo! O Nosso Papo A gente inventa.